Abra conosco, meus amados irmãos, a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. O tema da mensagem hoje é: o que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? Então esse é o tema da mensagem hoje, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, que diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amada igreja, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje. Com certeza, Ele já começou a falar conosco, através dos louvores, e agora é a palavra de Deus, agora é o alimento sólido para a nossa vida espiritual. Irmãos, às vezes a pessoa está passando por uma provação, e ela fala assim: eu estou sendo tentado por Deus. Não, está falando aqui, para a gente não dizer isso, né? Eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo ninguém tenta. Mas, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então vamos saber aqui, o que é cobiça? Cobiça é um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, que é um desejo incontrolável. É diferente de vontade. Você tem vontade de ter as coisas, a cobiça, ela te dá um desejo incontrolável, você fica até doente, porque você quer aquilo de qualquer jeito. É um desejo incontrolável. E às vezes até de algumas pessoas cobiçam até coisas alheias que não pertencem a ela, pertencem a outra pessoa, mas ela quer aquilo. E aí, através disso, se não for uma coisa lícita, ela passa a cometer já o pecado, conforme a gente acabou de ler. Então, amados, a igreja que somos nós precisamos ter um desejo ardente, mas é pelo Senhor Jesus, aleluia. Aí sim, e aqui também tem a tentação. O que é tentação? É um estímulo ou indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado e, consequentemente, proibido. Aí é tentação. E quem faz isso? E quem que faz isso na nossa vida? Talvez alguns irmãos vão responder: é o diabo. Não, irmão, nem tudo é o diabo. Nós temos vontade própria. Nós temos vontade própria. Então, a partir do momento que você vai dando legalidade, as coisas vão acontecendo. Então nós estamos falando aqui que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E aqui não estou falando de diabo, de adversário, não estou falando de nada, a sua própria vontade dele, quando essa o atrai e seduz. Então, a pessoa está seduzida pelo aquele objeto, ou pelaquela pessoa, pelaquela casa, pelo aquele negócio, está seduzida por aquilo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, então quer dizer, já conseguiu dar luz ao pecado. Talvez você conseguiu algo que você não poderia ter aquela coisa na sua mão. Talvez tirou de alguém a força, tirou
de qualquer jeito, né? Porque já dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa morte aqui é uma morte espiritual, você que é da igreja. Mas também pode ser uma morte do corpo físico. Pode acontecer uma consequência através daquilo que você estava cobiçando. Essa palavra cobiça também está lá nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso pode gerar morte. Então, amados, nem tudo é o diabo, não. A vontade própria da pessoa faz a pessoa andar pelos caminhos tortuosos que tem por aí. E qualquer coisa, ela joga a culpa no diabo. E a vontade própria que nós temos? Cada um de nós que nós temos nossa vontade própria, mas a igreja do Senhor Jesus, nós sempre deixamos que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, aleluias. Irmãos, o diabo, ele não pode entrar em você, meu irmão. Não pode entrar em você, minha irmã. Sabe por causa de quê? Porque o nosso corpo já está preenchido pelo Espírito Santo de Deus, aleluias. O diabo, ele é espírito, um espírito imundo, mas dentro de nós tem um Espírito de Deus, e o diabo não pode entrar, porque esse lugar já está ocupado, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o nosso corpo, que às vezes nós não valorizamos tanto, porque esse corpo aqui, carnal, esse corpo, ele é um corpo de humilhação. Mas mesmo assim o Senhor não quis olhar para isso. O Senhor, Ele olha o nosso interior, e a partir do momento que Ele vê que o nosso interior está limpo, as nossas vestes estão alvas como a neve, né, uma veste espiritual, então Ele entra dentro de nós e faz morada, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então o diabo contra Deus, ele nunca vai vencer, ele sempre vai perder essa batalha. Mas a nossa vida tem que estar preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Tem que estar. Devemos estar alicerçados na rocha. Irmãos, aonde tem Deus, você que tem Deus, meu irmão, você que tem Deus, minha irmã, você pode ficar tranquilo. O diabo não entra. Ele não pode com você. Nós temos a história de Jó, que tudo que aconteceu na vida de Jó foi permissão de Deus. Você pode fazer tudo com ele, mesmo menos tirar a vida dele. Mas então, um homem rico perdeu tudo praticamente, ficou doente, leproso, cheirava mal. A própria mulher dele falou assim: abandona esse seu Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter essa fé que isso pode acontecer conosco. E se o Senhor nos colocar nessa prova que Jó passou? Irmãos, mas ele era um homem temente a Deus, ele era reto diante do Senhor, aleluias. Então, amados, o diabo, ele só entra na pessoa se houver legalidade. É como se pegasse um documento, fizesse um documento, fosse lá no cartório e ali registrasse ali, e desse legalidade para ele, estivesse passando para ele, a sua vida para ele. É legalidade. Ali então, quando você faz isso com a casa, você está fazendo o quê? Você está dando uma escritura para a pessoa, você assinou ali, passou aquela casa para aquela pessoa, então aquela pessoa agora, aquela casa passa a pertencer àquela pessoa, porque você assinou aquilo, você deu ali toda a condição daquela pessoa fazer o que quiser naquela propriedade agora, porque pertence a ela. Então, mas muitas pessoas não estão dando ouvidos à voz de Deus. E o Senhor tem falado, o diabo, ele precisa de corpos para agir. Ele precisa, antes,
quando ele era Lúcifer, anjo de luz, ele poderia então se transformar num homem, num ser humano. Nós vamos ler aqui para frente. Mas quando ele é expulso do céu, está lá parece que Ezequiel capítulo 28, versículo 14 diante, ele é expulso e leva uma terça parte de anjos com ele, que chama também de anjos caídos ou decaídos, alguns falam dessa forma, que são os demônios. Ele perde essa condição de se transformar no ser humano. Então ele precisa de corpos para agir. Irmãos, vamos ver lá em Gênesis, para você entender isso aí. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, olha lá. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Irmãos, até Jonathan, obrigado, glória a Deus. Então, irmãos, aonde que o diabo estava falando ali? No ouvido da mulher, mas através de quem? Ele estava sendo usado, que ele entrou na serpente. Ele entrou na serpente. E ele entra em cachorro, entra em porcos. Então nós temos ali uma passagem do endemoniado gadareno, que tinha uma legião sobre aquele homem que andava e vivia no meio dos túmulos ali, dos sepulcros. E quando Jesus chega, pergunta o nome dele, ele fala assim: eu me chamo Legião, porque somos muitos. Aí Jesus vai expulsar, que ele fala: não, manda que eu entre nos porcos. E um livro de Marcos fala que tinha cerca de mais ou menos 2.000 porcos. Eles entraram ali nos porcos, foram lançados, precipitados no mar. Eles entraram nos porcos, então ele precisa de corpo para agir. Quantas pessoas têm sido deixado, sido usada pelo inimigo por aí? Nós estamos vendo isso aí em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Glória a Deus. O que diz lá? 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Está vendo, irmãos? Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos falando que o diabo precisa de corpo para agir. Agora, os anjos do Senhor, que não são anjos decaídos, eles se transformam no ser humano. Então, hospitalidade, o que é isso? São pessoas que você geralmente são viajantes, chega no hotel, você vai ser hospitaleiro com aquela pessoa, você vai dar boas-vindas, vai acolher aquela pessoa, e assim também pode ser na porta da sua casa. Hoje em dia, nos dias atuais, que é difícil você acolher um viajante e pôr ele dentro da sua casa. Hoje, nos dias atuais de hoje, no século 21, fica difícil você fazer isso, mas isso não impede que você dê testemunho do Senhor Jesus que você serve. Falar com Ele é sobre a palavra de Deus, dar um pedaço de pão para Ele, mas não estou falando pão duro, não estou falando pão que você está lá na sua mesa para comer. Se puder, colocar uma mussarela, colocar um presunto ali dentro e dar para aquela pessoa. Não é pão duro, ele vem na humildade, que ele está precisando. Só dá um pedacinho de pão duro, um pão velho para me dar aí, não. Tem gente que dá o pão velho que ele pediu, estou te dando o que você pediu. Não, você tem que dar o melhor para ele, porque você é separado do Senhor, você é escolhido do Senhor, você faz a diferença, porque a luz do Espírito Santo já brilha na sua face, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, em Hebreus, quando nós falamos ali, 3:2, ele apareceu 2 anjos na porta de Ló, para avisar ele que Deus ia mandar fogo ali, para ele rachar fora com a família dele.
Mas os genros deles que estavam lá fora, estavam ali dentro da casa ali, e falou assim: ô gente, vamos embora. Não tem nada, vamos ficar por aqui mesmo. Mas a filha dele ficou lá, e ele acolheu esses dois anjos dentro da casa, sem saber que era anjo, porque estava em forma humana. Jacó também lutou com o anjo. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos. Cuidado com como a gente trata pessoas que a gente não conhece. Será que Deus parou de enviar os anjos? Também significa mensageiro. Parou de enviar anjos aqui na terra para falar com a gente? Será que ele parou? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo, irmão, o perigo de você maltratar uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que está sentada na beira da calçada, talvez está toda assim, mal vestida, né, porque não tem condição, não tem casa, não tem nada, e você passa e despreza aquela pessoa. É um ser humano que está ali, e às vezes a pessoa passa e despreza aquela pessoa, passa até meio de lado assim, para não encostar nela. Será que o Senhor tem se agradado disso? E se for um anjo do Senhor que estiver sentado ali? Você já parou para pensar nisso, irmão? Nós estamos falando aqui que os anjos podem se transformar em ser humano. Irmãos, quantas igrejas agora, que está acontecendo culto aí durante esse momento agora, em todo o Brasil, em todo o mundo, que pode ter pessoas diferentes que são anjos, estão lá dentro daquela igreja, mas tem pessoas que estão afastadas dentro com medo de pegar Covid, com medo de pegar isso, com medo de pegar aquilo, e é um anjo do Senhor que está lá dentro. Se eu fazer um teste, essa igreja aí, eles falam, isso demonstra ser tão espirituais, eu vou mandar 2 anjos lá naquela igreja, vamos ver como é que eles vão ser tratados lá. Aí a pessoa logo isolada, nem paz não dá para aquela pessoa que está lá no cantinho, que não conhece ela. Isso é o perigo, irmão. Nós temos que ser diferente das pessoas aí de fora. A irmã pregou aqui quarta-feira, é luz do mundo e sal da terra, fazer diferença mesmo. Não é só aqui dentro que a gente tem que ser diferente, que ser bonzinho, ter coração quebrantado, não. A principal batalha nossa, a principal luta nossa da igreja está lá fora. No meio da nossa casa, da nossa parentela, na nossa vizinhança, tem que fazer diferença lá fora. Irmãos, Deus está falando. Deus está falando. Então, Ele mesmo, a pessoa mesmo, ele não pode tocar em você, mas se você der legalidade, Ele entra com certeza. E quantas pessoas têm dado legalidade para o inimigo agir? Pessoas de cima do púlpito, pessoas que tomam conta na igreja, pessoas que são levitas na igreja, pessoas que fazem louvor na igreja, tem dado legalidade. Mas aqui na frente, aqui que eu falo, nas igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, você consegue só ver lá a pessoa, glória a Deus, aleluias, e lá fora, e na casa dela, como é que está sendo? Como é que está aquele coraçãozinho lá dentro que Deus conhece? Você não, mas Deus sabe do coração daquela pessoa. Deus, que Ele conhece o coração, também lê pensamentos. Ele sabe aquela pessoa ali, como ela está, a vida dela, lá fora da igreja. Ou às vezes até mesmo dentro da igreja. Se ela está ligada no Senhor, ou se ela está ligada em algum irmão, ou alguma irmã que está sentado lá, Deus sabe. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aleluias. 1 Coríntios, glória a Deus, capítulo de número 10, glória a Deus, versículo 13, que está escrito assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. O nosso Deus está sempre nos ajudando, sempre nos fortalecendo, sempre falando conosco o que fazer,
se é para ir, se é para ficar, se é para falar, se é para ficar calado. Ele está sempre nos ajudando. Então por quê? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou essa tentação, ela é adquirida através dos nossos atos, ou o inimigo, ele é usado por uma pessoa para vir te tentar. Porque fora disso, ele não pode tentar você que está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, tentação aqui é humana. Então ele precisa de um corpo para agir. Ele precisa de corpos. Então, aí ele usa pessoas para te tirar sua paz, seu sossego. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, nenhum mal te sucederá. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, aqui está falando também das nossas fragilidades. Então a pessoa, quando é tentada, uma tentação humana, porque a pessoa ela é fraca, ela é frágil, para aquilo que ela está passando naquele momento. E o inimigo sabe de onde ela veio. Sabe se ela veio de bebidas, sabe se ela veio de drogas, sabe se ela veio de caminhos tortuosos por aí. Ele sabe de onde a pessoa saiu, conforme nosso Senhor Jesus sabe que Ele nos tirou de lá, das densas trevas, para a sua maravilhosa luz. O inimigo também sabe aonde ele estava acabando com a sua vida. Ele sabe de onde você saiu, sabe, ele conhece as nossas, não vou falar dos irmãos não, as nossas, eu também estou incluído nisso aí, as nossas fraquezas. Ele sabe, e ele fica armando sempre, colocando coisa na nossa cabeça, para que você vá encaminhando para aquele lugar de onde você saiu. Se você fizer isso, irmão, a Bíblia fala que você vai fazer conforme aqueles cães que voltaram lá no vômito. Você vai voltar lá no meio da sujeira. E outra coisa, para voltar para cá de novo, só com a misericórdia do nosso Deus. Irmãos, a mudança de vida, a falta de conhecimento da palavra, isso tudo se torna o quê? Ele se torna, vamos dizer assim, trampolim para o inimigo agir na vida do cristão, do servo de Deus. Vamos confirmar isso aí, porque tem muita gente que fala assim, eu não caio nessa, eu estou alicerçado. Então vamos ver aí. 1 Coríntios ainda aí, 10, 12, versículo antes. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Opa! Quantas pessoas que elas pensam que estão de pé na presença de Deus, mas não estão. Tem versões que falam, aquela pessoa que julga estar de pé, cuida para que não venha a cair. Quantas pessoas estão dessa forma aí, meu irmão? Ela pensa que está, mas não está. Tem coisa que você fala assim, ó, eu não quero essa situação não, primeiro que a gente tem que vigiar. Então eu não quero essa situação não, para não escandalizar. Mas tem gente que fala, eu vou lá, sou servo de Deus, eu vou lá. Então, amados, acaba pecando, acaba caindo na fé. Porque o inimigo sabe para quem ele aparece, e ele sabe o que fazer para aquela pessoa nunca mais pise em nenhuma igreja no mundo. E quantos estão assim? Quantos abandonaram o Senhor Jesus? Aí você vai perguntar a ele, assim, o irmão não me cumprimentou, eu entrei na igreja lá, o irmão não sentou perto de mim. Aí ele vai dando aquele montão de desculpas. Aí você vê que nenhuma das desculpas procede. Aí você pergunta para ele, o que Jesus fez para você? Porque a gente entra na igreja, nós entramos na igreja olhando para o Senhor Jesus, aleluia. O que ele fez para você não vir mais na igreja? O que ele fez para você deixar de buscar a presença dele na sua vida? Se ele morreu por nós, o que ele fez? Irmãos, para ser um cristão autêntico, precisa nascer de novo. Precisa do novo nascimento. Jesus fala isso lá em João capítulo 3, versículo 3. Precisa do novo nascimento. Esse corpo de humilhação,
Esse corpo ele precisa ser enterrado, sepultado. Isso precisa acabar. Nós precisamos verdadeiramente nascer da água do Espírito. Ter uma vida em santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Irmãos, é ter uma vida de renúncia. Verdadeiramente de renúncia. E deixar essas coisas do mundo de lado, para quem quer viver nisso aí. Nós queremos viver assim, abraçados com o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, esperando o arrebatamento da igreja que está próximo de acontecer. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia deixa claramente para nós, por isso que o título do tema está lá, né? O que seria de nós, né, se não fosse o Senhor Jesus? Irmãos, o mundo jaz no maligno. O Espírito Santo está aí agindo, mas dentro daquelas pessoas que querem, que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e arrepender dos seus pecados. Mas aquele que está peregrinando para um lado e para o outro aí, para fazer arruaças com nações, com multidões, é o diabo. E os seus anjos, que não foram poucos, que vieram acompanhando ele, que ele arrastou com a sua cauda, arrastou a terça parte de anjo com ele, foi expulso isso tudo do céu. Agora vocês vão para o inferno. Aí por enquanto eles estão aí, na terra, mas o destino final deles vai ser o inferno, lago de fogo e enxofre. Irmãos, Jesus é um exemplo de superação. Você, meu irmão, que está talvez passando por dificuldade, você está ali talvez até questionando a Deus, por que você está passando por isso? Talvez por uma enfermidade, talvez um problema no casamento, talvez um problema com os filhos. Jesus é um exemplo de superação. Ele sofreu por nós, mas não pecou. Hebreus 4,15. Glória a Deus, aleluias. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluias. Está vendo, irmãos? Suportar o que Jesus suportou por nós, pecadores falhos, cheios de defeitos. E continuamos sendo uma obra inacabada. Nós vamos nos tornar perfeitos quando nós tivermos igreja, meus amados irmãos, no mesmo corpo de glória do Senhor Jesus, aleluia. Aí nós estamos atingindo a perfeição, mas enquanto estiver aqui, nós temos que vigiar a todo tempo, não abaixa a guarda, irmãos. Conforme nós já falamos aqui em outras pregações antigas, é como um lutador de boxe. Ele pode estar ganhando, pode estar batendo, mas se ele relaxar para olhar para a plateia, que a plateia está vibrando, que ele está ganhando, se ele fizer abaixar as luvas, o outro dá um soco nele, um só, e ele cai para a lona e o outro vence aquela batalha aqui naquele ringue. Nós temos que estar preparados o tempo todo. Um dia nós estávamos dormindo lá em casa, eu estou lá, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele falou, mas é que eu estou sonhando aqui, eu estou repreendendo aqui no sonho, já estava repreendendo o diabo lá em casa, no sonho. Você vê como é que Deus é, no sonho, eu estou sonhando, praticamente você não tem, assim, condição de discernir muita coisa, mas no sonho já estava repreendendo o bicho. Então, amado, é Deus na nossa vida. O inimigo querendo soprar no meu ouvido, e eu não sou meu repreendido, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, queima Jesus, queima. Uma mulher falou comigo, o que é isso? Eu estou sonhando, estou expulsando um demônio aqui, não sei de quem. Aí acordei, você acorda assim meio assustado, aí fui lá, tomei um copo de água e voltei para dormir de novo. O bicho é sujo, a gente sabe disso aí. Irmãos, muitos têm pensado, muitas pessoas têm pensado dessa forma: eu sou forte, eu vou na igreja, sou dizimista fiel, o diabo não pode comigo. Será que é só vir na igreja? Será que é só participar dos cultos? Será que é só participar da Santa Ceia?
Irmãos, é mudança de vida, é testemunho vivo do Senhor Jesus. Você é um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo. Nós carregamos o nome dele conosco, nós temos que ter exemplo dele, exemplo de vida de Jesus, aleluias. Irmãos, não é fácil, mas o Senhor Jesus venceu e ele fala que nós somos mais do que vencedores também, aleluias. Nós somos vencedores, aleluias. Hebreus capítulo 5, versículo 13, vamos ler até o 15. Não, peraí. Hebreus 5, vamos ler aqui o 13 e o 14. 13 e 14. Não tem 15 não, está aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Quem que alimenta de leite é direto aí? A princípio são os neném. Muita gente gosta de leite, não é isso que nós estamos falando aqui não, mas no ser humano, o primeiro alimento que vai na boca do neném é o leite materno, de preferência materno, que tem um montão de defesa para o organismo ali, o leite materno. Então, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aqui é uma linguagem, uma figura de linguagem. Então está falando que para a gente entender, mas aqui está falando de um crente que toma, fica no leitinho. Vamos ver o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, chegou a hora de parar com leitinho. Chegou a hora. Você já não tem mais 3, 4 meses, 5 meses de vida cristã. O neném, quando chega uns 6 meses mais ou menos, a mãe já passa por um nanon, já passa por um outro tipo de vida para querer largar o peito. Mas tem gente que mama uns 2, 3, 4 anos de idade, até uns 4 anos, não quer largar o peito de jeito nenhum. É uma briga, o neném chora, eu quero peito, eu quero, mas ele não fala, né? Então, por enquanto, a mãe vai segurando a barra. Mas, aqui está falando da palavra de Deus. Não adianta, irmão, a gente vir aqui enganar a igreja, passar aqui, o leitinho, toma, irmão, toma, você precisa participar da Santa Ceia, você precisa participar do culto de oração para você se fortalecer, você precisa participar do culto de libertação, para você ser liberto, para você ser curado, para você buscar força para você e para a sua família. Irmãos, isso é necessário na vida da igreja. Às vezes você não pode vir no culto, às vezes você não pode participar de todos os cultos, mas é necessário da vida da igreja, é a palavra de Deus, é a oração, o jejum, você precisa fazer isso. Você não come todo dia, você não bebe todo dia, você não precisa fazer as suas necessidades fisiológicas todos os dias. Se não fizer, algo não vai bem no seu organismo. Tem que falar a palavra sólida. O povo precisa de alimento sólido. Doa quem doer. Tem que pregar a verdade, que chegou a hora. Chegou a hora, Jesus está voltando. Nós não temos que passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ou a pessoa está com Deus, ou está com o diabo. Aquele que está em cima do mundo decidindo, ele já ficou. Irmãos, o Senhor está falando aqui para nós. Muitos têm pensado, eu sou forte, mas ele é fraco. Mas o Senhor ainda é misericordioso com a gente, que fala, na hora que você pensa que você está fraco, é que você está forte. Porque talvez Ele manda uma prova em cima de você, aí você vê que necessita de oração, de uma consagração, para você se fortalecer e continuar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, a todo instante nós temos que pedir ajuda ao Senhor, para não cairmos em tentação. Mateus 6,13. Isso já é uma observância do Senhor aqui, uma ordem do Senhor. Olha lá. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos que fazer essa oração direto, Senhor, nos livra do mal.
Nos livra, Senhor. Então, mas tem pessoas, livra do mal, e também está falando antes, para não deixar a gente cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque se a gente tentar sair fora disso aí por nós mesmos, a gente acaba caindo. Talvez o inimigo venha no dia que você está fragilizado, que você está fraco, está com problema no casamento, está com problema com os filhos, está com problema financeiro. Então ele aproveita para soprar no seu ouvido: tem esse caminho aqui que é mais fácil para você sair dessa situação. Não tem um caminho mais fácil não, irmão. O caminho que tem, o único, chama-se Senhor Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Mas o Senhor também nos adverte na sua palavra. Está lá em Marcos 14, 38, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então tem pessoa que fala: eu sou muito forte, muito forte. Tá, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem coisa que a carne, se você não vigiar, estiver ali firme mesmo, e no alimento sólido, não no leitinho, você não vai cair não. Você já caiu? Você já caiu? Irmão, você que nos assiste aí pela rede social, é Jesus Cristo na nossa vida. Toma a decisão agora que Jesus está voltando, Ele está às portas para buscar os seus. É a igreja poderosa, a igreja que ora, a igreja que perdoa, a igreja arrependida dos pecados. O Senhor Jesus está voltando. Toma a decisão hoje, meu irmão. Toma a decisão hoje, minha irmã. Ore pela sua família, ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, pela sua parentela, em nome de Jesus. E o Senhor vai fazer maravilhas na sua casa acontecer, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, solidão. O inimigo, ele fica observando quando você está naquela solidão profunda. Solidão não é bom na vida de ninguém. Nós devemos ser pessoas que vivem no meio de sociedade, ou pelo menos no seio familiar. Porque ali um vai fortalecendo o outro. Às vezes a pessoa se fecha, aí vem depressão, aí vem os pensamentos lá de trás, aquilo que já está enterrado e sepultado. Vem lá de trás. Quer um exemplo? O rei Davi, quando ele sobe lá em cima do telhado, estava andando sozinho para lá e para cá. Aí passou, viu a mulher lá, voltou, vou de novo. Solidão, tá? Se você tivesse com mais soldado, ele tinha força para sair. Então ele está de vergonha. Ele não ia voltar para olhar de novo lá. Vamos ficar para cá que a mulher está tomando banho lá. Mas não, ele vai lá, dá uma olhadinha, não tinha ninguém, olhou para o lado, não tinha soldado nenhum, foi lá, deu mais olhadinha, aí quer dizer, aquilo veio para o coração dele, ele mandou buscar a mulher para ele. Elias, quando Jezabel falou com ele que, do jeito que você fez com os meus profetas, 450 profetas de Baal, eu vou fazer com você também. Ele foi, rachou fora e ficou sozinho que ele pede a morte para ele. Ele pede a morte. Então solidão não é bom para ninguém, irmão. Então a gente tem que estar ou conversando com as pessoas, se for aqui fora, ótimo, pessoas que também estão ali na mesma pensamento seu, no mesmo nível espiritual, falando de Jesus, da volta de Jesus, ou então lá na sua casa, primeiramente na nossa casa. Se lá não estiver falando a mesma linguagem, você procura onde está falando, não fica sozinho não, irmão, nas horas difíceis não, senão os pensamentos, lá o inimigo começa a querer agir na sua mente, para te tirar o foco, ele sempre faz isso. E ele é sujo. Outra coisa, ele conhece, né? Ele sabe da onde nós somos tirados pelo Senhor Jesus. Falamos aqui lá no começo. Nisso ele sabe, assim, nisso eu pego ele, nisso eu pego ela. Porque ele já deu um passo nessa direção. Ele já está quase caindo na armadilha. Então, amados, e quando você já começa a desviar, se você deu um passo para cá, para onde que tem uma coisa que você já cobiçou, conforme nós pregamos aqui no começo, você pode ter certeza, você deu um passo, você está com vontade de ir. Você dá mais um passo para cá, não custa. E se você dá o segundo passo, você dá o terceiro e o quarto, você vai lá. Para você voltar para cá depois é que é difícil. Para você fica amarrado ali e acabou. Só a misericórdia de Deus. Irmãos,
Tem pessoa que fala aí, eu já escutei pessoas cristãs falar assim: o diabo não me engana. Quantos têm caído, irmão? Quantos têm caído por causa disso? O diabo não engana. O diabo tem enganado milhares de pessoas aí, em cima de púlpitos. Tem enganado milhares de pessoas, pessoa com a Bíblia na mão. Aí ele vai lá, lê lá, distorce aquilo tudo e a pessoa acredita naquilo ali, ela com a Bíblia na mão lá. Usando técnica de hipnose e faz a pessoa acreditar naquilo ali, e ela com a Bíblia na mão, ela consegue entender o que ele está falando lá. Fala assim: não, é isso mesmo que está escrito aqui, não é nada daquilo. Irmãos, quantas pessoas têm caído? Deus, Ele está comigo e está com você, é verdade. A todo tempo Deus está conosco. Mas, e eu e você, a todo tempo nós estamos com Deus? Deus está conosco a todo tempo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é o Senhor falando. E nós podemos falar do mesmo jeito, que essa mesma afirmação: nós estamos com Deus também todo dia, nós estamos com o Senhor todo dia. Nós podemos falar isso? Tem gente que não pode falar da boca para fora, mas Deus sabe que não é isso que está acontecendo. E o Senhor está voltando, irmão. Nós devemos estar alimentando com comida sólida, aquilo que vai nos fortalecer. Chega de leitinho, acabou a hora de tomar leitinho, agora alimento forte. Glória a Deus. Irmãos, temos que estar firmados na palavra, na verdade, para que não sejamos enganados. 2 Coríntios, Jonathan, capítulo 11, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está vendo, irmão? Aí eu te falo: estratégias para fazer a pessoa cair. Ele faz ele parecer algo que ele não é. Então vamos pegar aqui e trazer para o nosso dia de hoje. Quantos homens já abandonaram as suas esposas por causa de uma outra mulher? Bonita, mais nova. Mas quem está escondido ali por trás? Se ele precisa de corpos para ele agir. E quando ele acaba com aquela família, que aquele homem caiu, que aquele tolo caiu, que aquele insensato caiu, destruiu a família, aí ele mostra as garras lá, aí o outro quer voltar para trás, a mulher já não aceita mais, e vice-versa, o marido já não aceita mais. Você acha que o diabo tem chifre, e ele é feio, horroroso, asqueroso? Não! Ele se transfigura em anjo de luz, ele é bonito, irmão. Enganosamente, ele era bonito, né, na parte genuína dele, na veracidade dos fatos, quando ele era Lúcifer, anjo de luz. Mas a partir do momento que ele foi expulso do céu, ele passou a chamar o que? Satanás. E ele se transfigura que ele é o quê? Ele é estrategista. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar uma vida, e uma vida com abundância, aleluias. Glória a Deus. Então, amados, não podemos servir a dois senhores. Se você não decidiu, a hora é essa. A hora é essa. Não deixe passar mais tempo. Ah, mas eu estou assim, eu preciso consertar minha vida. Não, já tem que estar consertada. Restaure o seu altar hoje. Que o Senhor está voltando. Pode estar voltando agora, pode voltar de madrugada, pode voltar amanhã. Você está pronto. Tem que estar preparado. Irmãos, nós queríamos trazer uma outra palavra hoje, mas é essa, Deus, é essa. Tem muita gente no leitinho. Vem cá, pastor, que passa na minha cabeça. Ah, eu estou fazendo isso. Não, meu filho, tem tempo, devagarzinho, você vai chegando, vai ouvindo os louvores, vai lendo a Bíblia um capítulo na sua casa. Irmão, esse tempo já não existe mais. Tantas coisas acontecendo no mundo, guerra, nação contra nação, a muita esfriaria, as pestes espalhadas pelo mundo todo.
Lucas fala lá, parece que é capítulo 21, versículo 11, coisas espantosas aconteceriam. Nós estamos vendo isso aí. E a igreja, estou falando da igreja, a igreja dorme. Dorme. Quantas pessoas desde 2020 estão participando das Santas Ceias nas igrejas espalhadas pelos 4 cantos do país, e talvez até do mundo, nas Santas Ceias, só, e só. Vai chegar até o momento de nem Santa Ceia não tomar mais. Então, amados, tudo que o Senhor falou está acontecendo. Nós falamos lá um dia numa pregação aí, falou do dilúvio, ninguém acreditou em Noé, aconteceu. Falou do cativeiro na Babilônia, ninguém deu confiança, aconteceu. Agora é o arrebatamento da igreja, e vai acontecer. Vai acontecer, isso, a palavra de Deus vai se cumprir. E a Bíblia ainda fala, olha que a misericórdia de Deus, meus irmãos. Ele fala que o Senhor Jesus, ele virá como um ladrão. Então a linguagem também, a figura de linguagem aí, porque o ladrão ele não avisa, ele vem de repente. Então, mas ele fala assim, mas antes disso vai acontecer isso, nação contra nação, amor de muitos iniciaria, pai contra filho, filho contra pai, né, peste. Olha só, por outro lado, ele está nos mostrando que está chegando perto. Olha que maravilhoso esse Deus nosso, a misericórdia dele é infinita, irmão. Então, nós notamos que isso tudo já aconteceu. O que mais falta para acontecer? Então, quer dizer, ele já mostrou isso para nós. Agora, a pessoa ainda está no leite. Amanhã eu largo o leitinho, nós estamos precisando, conforme diz os irmãos aqui da igreja, precisamos comer feijoada. É verdade, a comida é pesada. O que é a comida? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Pegar isso aqui, né, fazer igual lá, né, o livro fala, para comer esse livro aqui, para você aprender. Parece que isso aqui parece que fala em Ezequiel, quando ele estava saindo para o ministério, para comer esse livro. Você aprender bem, ficar dentro de você a palavra de Deus, bem guardada dentro de você. E quem está lá dentro de você, te instruindo sobre aquilo que você comeu a palavra de Deus? O Espírito Santo, aleluia. Ele mora dentro de nós. Então, meu amado, para fechar, nós não podemos servir a dois senhores. Você precisa decidir, e é agora, hoje, aqui e agora. Não é amanhã, não, é hoje. Mateus 6, 24, para a gente já orar aqui na frente. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então tem gente que serve a Deus aqui dentro da igreja. Ora, chora, canta louvor, se enche do Espírito Santo aqui dentro da igreja. Mas lá fora, acaba adorando o inimigo através da cobiça, da carne, através dos prazeres carnais. Acaba adorando o outro lá fora, serve a Deus aqui dentro. Mas lá fora, serve a Deus, o outro Deus, do jeito que o corpo, que a carne está pedindo. Então, o Senhor não tem prazer nessa vida, porque está falando ali, ou adora a Deus, ou o diabo. Aquele mamão ali está significando o que? Diabo. Ou você serve Deus, ou serve o diabo. Não tem meio termo, não. Tem gente que fala, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu conserto meu altar. Irmão, se o Senhor voltar, você vai ficar. Se o Senhor voltar, você vai, todo dia eu levanto, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, Senhor, abençoa minha família, abençoa meus pastores, abençoa a igreja, todo dia. Porque senão, talvez naquele dia que você está mais, está naquela prova, está chorando, talvez naquele dia ali você pode acontecer o arrebatamento e você ficar. Porque talvez você pode questionar a Deus por algum motivo, alguma coisa que você está passando. Então, irmão, em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Em tudo. Em tudo. Então que Deus te abençoe. Saia do leitinho. Saia do leitinho. Primeiro comida sólida. Mesmo que ela for machucar você. Mas te machuca aqui, mas depois você vai para a vida eterna. Aleluia. Então,
vai para a comida sólida. E só de vir na igreja também não é sinal de salvação, não. Tem muita gente que está dentro da igreja até 20, 30, 40 anos, não é convertida até hoje. Então, amados, nós estamos aqui falando a verdade. Então nós precisamos servir ao nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então que Deus te abençoe. Aí no seu lugar mesmo, vamos fazer uma primeira oração, depois vou chamar aqui na frente em nome de Jesus. Feche seus olhos, não olhe para o lado, em nome do Senhor Jesus, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Deus, meu Pai, Senhor Deus que cura, Senhor Deus que liberta, meu Deus, Senhor, que essa palavra, meu Pai, possa ter entrado mais profundo do nosso coração, que nós possamos estar saindo, sim, meu Pai, do leite e começar a comer, meu Pai, um alimento mais sólido, mesmo que esse alimento venha nos fazer chorar, venha nos fazer gemer, mas que nós possamos estar alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus, meu Deus. Abençoa, meu Deus, a vida desse irmão, a vida dessa irmã que chora, a vida desse irmão que geme, meu Deus, mas nós estamos na Tua presença, meu Deus, nós confiamos no Senhor, o Senhor tem suprido toda a nossa necessidade, o Senhor está com os seus anjos acampados ao nosso redor, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, guardando a nossa cidade, meu Deus. Ah, Deus de poder, como é bom estar na Tua presença, como é bom sentir, meu Pai, o Senhor, meu Pai, nos tocar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos abençoa, meu Deus, meu Pai, e que essa palavra, meu Deus, continue a ser ministrada no coração desse irmão, dessa irmã, meu Pai, através do Espírito Santo, meu Pai, não só hoje, meu Pai, mas todos os dias, ó Pai, até a sua volta, meu Deus. Nos abençoa, meu Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.